teria sido ventilada a possibilidade de se extrair Nicolás Maduro e parte de sua cúpula, entregando-os à custódia do Brasil antes que caíssem nas mãos do Comando do Sul ou de grupos de resistência armados. O Serviço de Inteligência Diplomática dos Estados Unidos do Brasil, em conjunto com a inteligência do Southern Command, do Comando do Sul dos Estados Unidos, já mapeou com precisão os interesses e planos do governo brasileiro. Fontes de dentro das Forças Armadas que viram o que ia acontecer e que se revoltaram com isso. Revoltaram. Porque eles estão vendo que as nossas Forças Armadas agora virou uma estrutura de proteção de narcoterrorista. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Trump envia submarino nuclear e outro navio de guerra à Venezuela. Os Estados Unidos ampliam a presença naval no Caribe desde a semana passada, quando direcionaram 3 destroyers para a região. A escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela ganha novos contornos nesta semana, com a chegada de mais um navio de guerra e um submarino nuclear norte-americano à costa venezuelana. O envio dos reforços ocorre enquanto Washington intensifica acusações de envolvimento da ditadura de Nicolás Maduro com o narcotráfico, depois de serem desviados temporariamente por causa da passagem do furacão Erin. 3 destroyers voltaram a se dirigir ao Caribe nesta segunda-feira. Agora, o grupo naval será reforçado pelo USS Lake Erie, um cruzador capaz de lançar até 122 mísseis, superando o armamento dos destroyers, que possui 96 mísseis cada um. O USS Newport News, submarino de produção nuclear da classe Los Angeles, também integra a operação. Ele dispõe de 24 mísseis e torpedos lançados horizontalmente, além de 12 tubos verticais para lançamento simultâneo de mísseis Tomahawks. A presença dessas embarcações aumentam em mais de 50% o poder de fogo norte-americano na região, que ultrapassam todas as capacidades militares de Maduro. Falar sobre a tensão entre Donald Trump e o ditador Nicolás Maduro. O governo de Donald Trump decidiu enviar mais embarcações de guerra para o Mar do Sul do Caribe, com a justificativa de combater os cartéis de drogas latino-americanos. A mobilização inclui um submarino com capacidade nuclear. E a nossa correspondente Priscila Asbeck tem mais informações. Priscila, tem piorado cada vez mais esse movimento de Donald Trump. Como a imprensa americana tem visto esse movimento e acredita de fato em uma intervenção armada? Oi, Uribe, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Por enquanto, enxergam mais como uma ameaça, mas há dúvidas sobre as intenções de Donald Trump. Então, essa última notícia que acaba de chegar foi apurada pela agência de notícias Reuters com autoridades americanas, então, que falaram sobre uma mobilização adicional de navios de guerra que incluiriam um cruzador de mísseis guiados, que seria um navio de grande porte que permite fazer ataques em alto mar ao território, permitiria fazer ataques em alto mar ao território venezuelano, e também um submarino com propulsão nuclear, portanto, elevando aí essa frota e essa movimentação que começou já na semana passada. As informações que chegam, não tem nenhuma informação oficial sobre exatamente quais navios que foram mobilizados, mas o que essas autoridades relatam nos bastidores a diversos veículos aqui dos Estados Unidos é que tem essa movimentação adicional e que esses navios eles poderiam chegar ao sul do Caribe na próxima semana, mas há também aquela informação sobre aqueles 3 destroyers e aquele esquadrão anfíbio, ou seja, esquadrão que permite que tropas consigam fazer operações terrestres, que estariam chegando aí no final de semana ou nesses dias. Houve um recuo por causa do furacão Erin, mas seriam também 3 destroyers e 3 navios anfíbios que trariam 4.500 oficiais, sendo 2.200 deles fuzileiros navais. O Pentágono não comenta publicamente esses detalhes, mas a secretária de imprensa da Casa Branca na semana passada disse que Donald Trump está preparado para usar todo o poder americano para impedir que as drogas inundem os Estados Unidos, e na ocasião ela disse que o governo de Nicolás Maduro é ilegítimo e falou que ele comanda um cartel narcoterrorista. Vale lembrar que os Estados Unidos formalizaram uma acusação em 2020, ainda no primeiro mandato
de Donald Trump contra Nicolás Maduro, acusando de liderar o cartel dos sóis, que seria um cartel que coordenaria aí o trânsito de drogas que vem de países latino-americanos para os Estados Unidos, alegações que Nicolás Maduro nega. Inclusive, Nicolás Maduro respondeu a essas acusações dos Estados Unidos, dizendo que mobilizaria a milícia venezuelana, que, segundo ele, teria 4.500.000 pessoas, mas que especialistas dizem que seria um número menor, já que a população toda da Venezuela tem 28 milhões de pessoas. E nessa segunda-feira, a Venezuela também anunciou o envio de 15.000 soldados para a fronteira com a Colômbia para combater o narcotráfico e rechaçar também essas acusações dos Estados Unidos de que a Venezuela não estaria contribuindo para combater o narcotráfico e, mais que isso, que Nicolás Maduro seria uma liderança dentro do narcotráfico da região. E aí, respondendo um pouco mais a sua pergunta, Uribe, o que estão falando aqui os especialistas nesse momento sobre essa movimentação militar dos Estados Unidos? Um especialista em guerra, ele falou que empregar contra os cartéis de droga esse tipo de movimentação de navios de guerra é como se fosse levar um canhão a uma briga de facas. Então seria uma movimentação muito ampla para enfrentar o narcotráfico, mas também uma mobilização pequena para fazer algum tipo de incursão terrestre em território venezuelano. E aí, para finalizar, Uribe, tem uma percepção de que as intenções de Donald Trump poderiam não ser apenas combater o narcotráfico, como eles vêm falando oficialmente, mas fazer uma pressão sobre Nicolás Maduro para que ele aceite as condições de Donald Trump para deportar venezuelanos que estão de forma irregular nos Estados Unidos. Essa é uma hipótese que também tem surgido aí nos últimos dias. Eu volto com você. E adivinha quem se meteu nessa história para salvar o ditador? Site diz que governo Lula tem plano para salvar Maduro. Entenda essa história. Cara, você pode odiar o Bolsonaro, mas vejam isso que está acontecendo. Eu vou falar agora sobre Maduro e Venezuela. Mas antes, peço a você que clique no like. Porque realmente está difícil dar boas notícias do Brasil. De dentro. Né? As notícias boas têm vindo só de fora. De dentro é repressão política, é crise econômica, é preço alto, é apoio à ditadura. E ninguém pode se surpreender, nem o Ernesto pode surpreender vendo o Brasil apoiando ditaduras. Afinal, o governo Lula, ele próprio é sustentado por uma ditadura comandada pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes. O que a gente não sabia sobre o amor brasileiro pelas ditaduras é até onde o governo brasileiro está disposto de ir na defesa desse eixo do mal. China, Venezuela, Irã. Já vamos chegar em Irã e antes Israel. Porque vejam essa reportagem, Operação Imeri, o resgate clandestino de Nicolás Maduro pelo Brasil. A reportagem diz assim: nos círculos fechados do Itamaraty, em despachos sigilosos, uma palavra começou a ser sussurrada. Operação Imeri. Imeri ou Imeri? O nome, tomado emprestado da serra que divide o Brasil e Venezuela por trechos quase inóspitos da Amazônia, simboliza o ponto de contato entre duas realidades distintas. De um lado, a democracia ainda imperfeita, mas pujante do Brasil, é o texto. Sei que vou botar aqui, porque eu não concordo, mas talvez escrito pela Andréa Matais. De outro, a autocracia criminosa e narcoterrorista de Nicolás Maduro, cujo regime se sustenta em corrupção, repressão tirânica e alianças com cartéis transnacionais. A concepção da operação não surgiu do acaso, mas como resposta direta ao cerco progressivo conduzido por Washington contra o narcoterrorismo na América Latina. Em agosto de 2025, o presidente Trump determinou o deslocamento de 3 destroyers, nós noticiamos aqui no Paulo Figueiredo Show, de mísseis guiados para o sul do Caribe, acompanhados por um contingente de 4.000 militares norte-americanos. Oficialmente, a medida foi anunciada como parte da intensificação da guerra contra o narcotráfico.
Na prática, tratava-se de um recado inequívoco. Os Estados Unidos não aceitarão que o chamado Cartel de los Soles, travestido de governo venezuelano, continue transformando o país em uma plataforma continental de exportação de cocaína para a América do Norte e Europa. Nesse contexto que surge a Operação Imery, concebida como um plano de evacuação seletiva. As discussões iniciais ocorreram entre o chanceler Mauro Vieira e o venezuelano Ivan Gil, em encontros aparentemente banais à margem da cúpula da Organização de Tratados de Cooperação da Amazônia, em Bogotá, em 21 e 22 de agosto de 25. Oficialmente, agora, né? Oficialmente, os dois debateram cooperação fronteiriça e integração econômica. Extraoficialmente, com a medição de assessores militares, teria sido ventilada a ideia, assessores militares, teria sido ventilada a possibilidade de se extrair Nicolás Maduro e parte de sua cúpula, entregando-os à custódia do Brasil antes que caíssem nas mãos do Comando do Sul ou de grupos de resistência armados. O plano possui duas vertentes complementares. A primeira de caráter ostensivo, que mobilizaria 12 meios navais e aeronaves da Marinha do Brasil, incluindo porta-helicópteros multipropósito Atlântico, fragatas da classe Niterói e o navio Doca Bahia. Essa força, apoiada por destacamentos de operações especiais do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais e do Grupamento de Mergulhadores de Combate, poderia estabelecer um corredor marítimo de evacuação. Formalmente, de acordo com a Constituição Federal, o envio de tropas brasileiras ao exterior em operações de guerra ou conflito de caráter ofensivo depende de autorização prévia do Congresso Nacional. No entanto, a manobra política do governo Lula seria classificar a operação não como intervenção ou ação bélica, mas como exercício militar combinado em águas internacionais. Nos bastidores, o Serviço de Inteligência Diplomática dos Estados Unidos do Brasil, em conjunto com a inteligência do Southern Command, do Comando do Sul dos Estados Unidos, já mapeou com precisão os interesses e planos do governo brasileiro. Quando a hipótese da operação foi apresentada internamente de forma ventilada, setores da Marinha do Brasil reagiram de maneira veementemente negativa, recusando-se a participar ou colaborar com a extração de Nicolás Maduro, gerando atrito interno e revelando divisões profundas dentro das Forças Armadas. Eu achei que quem noticiasse... Olha aí... Quem noticiar negócio de divisão das Forças Armadas não está fomentando golpe? Não. Diz a reportagem, militares do Corpo de Fuzileiros Navais que se recusaram a envolver-se com o regime venezuelano. Os Estados Unidos não apenas monitoram cada movimentação com atenção máxima, mas também se posicionaram para impedir qualquer manobra brasileira destinada a salvar o ditador narcoterrorista, garantindo que a ação de projeção de poder e de justiça internacional permaneça sob supervisão e controle dos Estados Unidos. Washington já deixou claro que, caso o Brasil insista em avançar com essa operação, novas sanções econômicas e diplomáticas serão impostas, ampliando e reforçando as restrições já existentes contra os setores estratégicos brasileiros ligados à defesa e ao comércio, aumentando o custo político e financeiro de qualquer convivência com a ditadura venezuelana. Se eu citei poucas crises durante o programa de hoje, senta no colinho de mais essa. Agora eu pergunto a vocês o seguinte, em uma briga entre a Venezuela de Nicolás Maduro e os Estados Unidos de Donald Trump, quem vocês escolheriam? Sei lá, eu ficaria com os Estados Unidos. Se eu puder fazer uma previsão, eu acho, atenção, milicada, o Alexandre diz que eu sou muito influente porque sou neto do João Figueiredo. Então, atenção, milicada, o meu palpite para vocês é que deu ruim aquela omissão lá de 22, deu ruim, melhor não. Os exercícios militares em conjunto estão sendo cancelados, as relações já estão ruins, as ameaças estão chegando, agora vai treta militar com os Estados Unidos, melhor não. Agradeçam ao general Frajola. Esta cagada é um oferecimento do general Tomás Frajola. Tá aí o que vocês estão sofrendo. Os patriotas de 22, todo mundo preso, perseguido e etc.
Os bunda mole estão aí agora metendo vocês numa cagada com os Estados Unidos. Fiquem tranquilos, vai ficar todo mundo prestando continência lá para os chineses. É esse o caminho que vocês querem para as Forças Armadas brasileiras. Eu começo o vídeo deixando bem claro que ninguém torce mais para ver o Lula se fudendo e essa facção criminosa da qual ele faz parte, sendo todos presos e proibidos de exercer cargo público do que eu. Ninguém. Mas isso aqui precisa ser divulgado. Porque por mais que eu não goste do PT e não goste desse governo, não goste do Lula, essa ideia que eles estão tendo precisa ser abandonada, porque o custo que isso vai dar para o nosso Brasil, o prejuízo, o dano é irreversível. O que o Lula, o que esse governo está pensando em fazer, isso aí extrapola todos os limites. Isso aí destrói o nosso país. Então vamos lá, vamos entrar no assunto aqui. Todo mundo já sabe que o Maduro, ou ele vai ser sequestrado, vai ser apreendido, ou vai ser aniquilado, executado pelo governo americano em questão de dias. O governo americano já reconhece o Maduro não como um líder ilegítimo, mas como um narcoterrorista. Assim como eles reconhecem os terroristas lá do Houthis, do Hamas, do Hezbollah, que eles executam com ataques de precisão cirúrgica. Então, a partir do momento que o governo americano reconhece que o Maduro é um narcoterrorista, trabalha com facções de tráfico de drogas e manda droga para os Estados Unidos, o que representa um perigo ao território nacional dos Estados Unidos, o Donald Trump mandou destroyers, porta-aviões, submarinos, 6.000 soldados ali na fronteira da Venezuela, no mar. Tá claro isso. Maduro vai cair. Todo mundo sabe disso. Alguns presidentes que também vivem do narcotráfico já saíram em defesa do Maduro, né? O Gustavo Petro, amigo do Lula, defensor do STF, já está falando que se tiver guerra, ele vai entrar no meio da guerra. Só que o Lula tá calado. E aí isso chamou atenção. Por que o Lula tá tão calado assim, sendo que o Lula trouxe o Maduro aqui, vende o Maduro pro mundo como uma pessoa boazinha, reconheceu a eleição fraudada, o golpe que o Maduro deu na Venezuela? O que tá acontecendo? Agora eu vou explicar para vocês. Fontes de dentro da Marinha e das Forças Armadas fizeram questão de vazar essa informação, porque eles têm medo do que isso pode causar no Brasil se o Lula levar adiante esse plano. Uma tal de Operação Imerê. Vamos entender aqui. Maduro vai ser executado, ele só tem uma chance agora, ele vai ter que fugir. Ele já está contemplando a possibilidade de ir para Nicarágua, onde ele tem também lá um presidente ditador que é muito alinhado com a visão de mundo dele. Mas ele contempla também vir para o Brasil. E o Brasil já é reconhecido por mandar aviões da FAB para prender pessoas, para salvar corruptos. Recentemente pegou a primeira-dama do Peru e trouxe ela para o Brasil, com nós pagando, o brasileiro pagando isso para protegê-la aqui no Brasil, para ela não ser presa por corrupção, num esquema de corrupção que inclusive o Lula era o chefe. Então está ali protegendo testemunhas dos crimes dele. E se tem alguém que sabe de mais crimes do Lula, é o Maduro. Se o Maduro é pego pelos Estados Unidos e ele acaba abrindo a boca e falando tudo que ele fez pelo PT, o dinheiro do narcotráfico que vinha pro PT, isso daria um problema gigantesco para Lula no período pré-eleitoral. Então Lula só tem uma salvação agora: buscar o Maduro e protegê-lo. Lula não está protegendo um amigo, Lula está protegendo um cúmplice que sabe dos crimes que ele cometeu e ele precisa mantê-lo aqui no Brasil protegido. Daí surge a Operação Imerê. O que é essa Operação Imerê? Lula quer usar as Forças Armadas, a Marinha Brasileira, a Aeronáutica, para ir lá buscar o Maduro e trazer o Maduro para o Brasil junto com sua família. Olha onde nós chegamos. Recentemente, Mauro Vieira, tá aqui a imagem, Mauro Vieira apareceu fazendo uma reunião com o chanceler da Venezuela. Aí todo mundo começou a se perguntar, tá, por que o Mauro Vieira vai se reunir com o Ivan Gil da Venezuela? A Venezuela que está prestes a ser destruída, não a Venezuela, né, mas esse narcotráfico que se apoderou da Venezuela, está prestes a ser destruído. O que ele foi fazer lá? No Itamaraty eles falam que foi um tratado de cooperação amazônica, né? Neste momento que a Venezuela está prestes a ser, o governo do Maduro está prestes a ser derrubado, bom, aí fontes de dentro das Forças Armadas que viram o que ia acontecer e que se revoltaram com isso. Revoltaram. Porque eles estão vendo que as nossas Forças Armadas agora virou uma estrutura de proteção de narcoterrorista. Soltaram para a imprensa. A matéria fala o seguinte: é nesse contexto que surge a Operação Imerê, concebida
como um plano de evacuação seletiva. As discussões iniciais ocorreram entre o chanceler Mauro Vieira e o venezuelano Ivan Gil, em encontros aparentemente banais à margem da cúpula da Organização de Tratado de Cooperação Amazônica, em Bogotá, 21 e 22 de agosto de 25. Oficialmente, os dois debateram cooperação fronteiriça e integração econômica. Extraoficialmente, com a mediação de assessores militares, teria sido ventilada a possibilidade de extrair Maduro e parte de sua cúpula, entregando-os à custódia do Brasil antes que caíssem nas mãos do Comando Sul ou de grupos de resistência armados, ou dos Estados Unidos. Agora, presta atenção nisso aqui. Se o Lula faz isso, aí o Brasil passa a ser um país apoiador de narcoterrorista. Aí já é uma outra coisa. Aí já não é o Moraes, violador de direitos humanos. Não é mais a questão da censura das Big Techs. É colocar o Brasil no mesmo nível de Irã. Irã, o Lula tá... O embargo que os Estados Unidos pode colocar no Brasil vai destruir o nosso país. Aí já não é uma questão de tarifaço. Embargo. O que é embargo? Qualquer país do mundo que fizer negócio com o Brasil fica proibido de fazer negócio com os Estados Unidos. Você está entendendo a gravidade disso? E o Lula vive essa ilusão achando que a China vai tomar conta e vai ajudar, querendo vender o Brasil para a China, como já está vendendo as terras raras e mineração e tudo mais. Só que a própria China está fazendo acordo com os Estados Unidos de comprar soja de lá. Soja que comprava daqui agora está indo comprar de lá. Gente, eu estou gravando esse vídeo para que ele viralize. Por favor, divulgue esse vídeo e para que o governo tire isso da cabeça. Isso é ir longe demais. É colocar o Brasil apoiador de terrorista. Nível Irã. Olha o que está acontecendo com o Irã. É embargo. É a destruição completa. Nem a China vai fazer negócio com o Brasil. Porque se a China fizer negócio com o Brasil, ela fica proibida de fazer negócio com o seu maior país consumidor, que é os Estados Unidos. E a China não sobrevive se ela não vender para os Estados Unidos. Porque não tem país que consuma igual ele. Tudo isso para proteger um narcotraficante, ditador, psicopata, que o Lula sabe que se ele for preso, se ele for realmente capturado e levado para os Estados Unidos, ele vai abrir o bico e vai falar tudo que eles fizeram pelo PT, o dinheiro do narcotráfico, as pessoas que eles financiaram, os crimes do Lula, né, o metrô de Caracas, como foi desviado dinheiro de lá. Olha o nível que nós chegamos, meu Deus do céu. É isso tem que ser divulgado, porque eu tô vendo que tá saindo em alguns lugares, mas as pessoas estão com medo de falar. Se o Brasil servir de paraíso para corrupto, para narcoterrorista, traficante, meu amigo, esquece. Aí já não vai ser nem questão de ser par internacional, nem anão diplomático, não. Vai ser uma vergonha. É indescritível o buraco que nós estamos prestes a entrar se essa operação Imerim, que saiu de dentro de denúncias de dentro das Forças Armadas, vazadas justamente, quem fez isso está tão desesperado com as consequências dessa ação, que eles vazaram a informação na esperança de que algo seja feito, de que isso não seja levado adiante. Olha o buraco que a gente se encontra, gente. Pelo amor de Deus.